Bom, a gente faz agora a gravação do depoimento do seu Jefferson. Tudo bom, seu Jefferson? Tudo bem. Testemunha da reclamante. O senhor veio prestar um depoimento como testemunha, tá? Só pode conversar comigo e só pode responder o que eu perguntar para o senhor, tá bom? Tá bom. Se o senhor não souber ou não se lembrar de alguma coisa, é só falar para mim. O senhor só não pode mentir, porque se mentir para mim, vai responder um processo e pode ser preso por causa dele, tá bom? Combinado? Tranquilo. Combinado. O senhor está trabalhando onde hoje? Hoje eu trabalho numa ONG. Não, tá. O senhor trabalhou na Magna até quando? Trabalhei de 2009 a 2014. Entendi. O senhor trabalhou com a Gislene? Isso, trabalhei. Entendi. Quem que era o chefe de vocês? Não entendi. Quem que era o chefe de vocês? O meu chefe era na época, o nosso era o José Ricardo. Quem que era Fernando Marim? Era chefe também, eram os dois. O Zé Ricardo era o quê lá? Né? Os dois eram supervisores, tomavam conta do mesmo turno. Ah, entendi. Os dois tinham o mesmo cargo. Isso, E o senhor trabalhava no mesmo turno que a Gislene? exatamente, no mesmo turno. Entendi. O senhor teve algum problema com esse Fernando aí? Não, comigo não. Ele era tranquilo, senhor? Sim, comigo sim, tranquilo. Entendi. Ele teve problema com outros funcionários? A gente ouvia falar sim, alguns problemas. Ah, tá. Ouvia falar, mas assim, ver efetivamente É, alguma coisa acontecendo, o senhor já viu? a gente às vezes ouvia que alguns colaboradores que trabalhavam comigo e a gente sempre ouvia alguma coisa, né? Não, sim, mas o que eu digo é assim, o senhor já viu ele, Fernando, destratando alguém? Ou o senhor só ouviu falar Ah, isso? não, já cheguei a ver, assim. E o E que... como lá na empresa, as mesas, não sei se hoje é assim, mas antigamente as mesas era dentro da produção, nessa época que eu trabalhava. Então, a gente, como o setor era próximo, então a gente acabava ouvindo tudo que acontecia. Por o supervisor ficar no centro da empresa, nessa Uhum, época que eu trabalhava, não sei se hoje é, mas era assim. Então, a, os setores eram aberto, então você acaba ouvindo as coisas. entendi. E o que o senhor já ouviu ali que o senhor achou que não era muito adequado ali para o ambiente de trabalho, senhor Luiz Fernando? Ah, acho que o desrespeito e o diálogo, sabe? Na medida que você vai falando com a pessoa bravo e colocando as coisas dele, tipo, nesse sentido. Uhum, Discussão, e a gente acabava ouvindo, né? Isso era nítido lá. entendi. Especificamente em relação à senhora Gislene e o Fernando, o senhor já viu alguma coisa ou não? Já vi, lá no setor da produção. O que o senhor presenciou com relação a eles? A questão de discussão dos dois, né, discutindo, e ela acabar chorando, e isso aconteceu várias vezes. Mas discussão do quê? Que tipo de discussão? Relacionada a funcionário, relacionada à produção, relacionada ao próprio trabalho. Mas era ele, como chefe, cobrando ela pela produção, pelo trabalho, ou era alguma coisa fora do padrão? Eu acho que era fora do padrão, viu? Muito fora do padrão. Mas por Sempre que passava fora do do padrão? sempre. Eu acho que na medida que a convivência foi rolando entre os dois, então a gente observava muito os dois, ele com ela mais, né, sendo grosso, sendo estúpido. Ele sempre foi assim, né, lá com ela. E isso era nítido, a gente via. Uhum. Mas grosso, estúpido, como assim? Me dá um exemplo de uma coisa que tenha Tipo, acontecido e o senhor tenha tipo visto.
relacionado a funcionário, relacionado a ela ter que cobrar os funcionários e não ter o bom retorno, e ele, tipo, fazer com que ela pudesse chorar, tipo, no sentido de você não serve, isso, não é, isso você fez errado, isso não é para você, você poderia, sabe, tipo, só não falando assim, você é burra, você não sabe fazer isso, é quase nesse sentido. Entendi. E o senhor chegou a ouvir mais alguma coisa ou só isso? Foi mais relacionado a isso, entendeu? O senhor consegue lembrar de algum outro episódio ou não? Não, por enquanto só esse. Tá certo. Porque, assim, os Doutor, outros momentos, como ela foi meu líder, ela foi minha líder e ele meu supervisor, então, muitas vezes, a gente acabava, por exemplo, como ela tomava de conta de 2 setores, então, às vezes, ela chegava chorando, ela não falava para a gente, mas a gente observava que não estava bem ali, entendeu? Várias vezes ela ia para o banheiro chorando, às vezes das reuniões, sabe? E a gente ia observando que o clima não estava bem, sempre rolava isso. Isso era nítido para todo mundo. Isso entendi. era nítido dentro da empresa naquela época, entendeu? Uhum, E até ela chegar a ela ficar doente e precisar de tratamento, saúde mental, de tanta pressão, de tanta coisa. entendi. Doutor, pergunta? Só antecipo que pergunta sim, não, não pode. Por isso que nesses casos de assédio eu faço essa abordagem pelas bordas, assim. Abordagem pelas bordas é ótimo. Excelência. Só que se o Jefferson, ele disse que haviam 2 supervisores, era o José Ricardo e o Fernando. Uhum. Você respondia para os dois, ela, né? E você respondia para esses 2 supervisores? Então, de tempos em tempos, vocês respondiam para um e de tempos em tempos para outro? Era dividido. Uma equipe era para o José Ricardo, que era a equipe da Vox, era dividido assim. E outra equipe era para a equipe da M1, na época. Então, era dividido. Por ser uma empresa grande, então dividia, nessa época, dividia no meio, que eu lembro, dividia no meio. Uma equipe para o Fernando e outra equipe para o Zé Ricardo. Tá, entendi. Mas, por exemplo, a Gislene, ela atendia os dois? Ou era separada? Ela era só subordinada ao Fernando? Era mais ao Fernando. É que aí, doutor, não tem nada disso no outro, né, doutor? Na inicial. Não, então, é porque ele trouxe esse dado, eu não tinha também. Sim, mas aí não tá na inicial, né, doutor? Não tá na inicial, não tá no Só para processo. esclarecer, Excelência. Você tem conhecimento se o senhor Fernando trabalha na empresa ainda? Não trabalha, ele foi desligado da empresa. Ele foi exatamente. antes ou depois do senhor? Não entendi. Ele foi demitido antes ou depois do senhor? Não, depois que eu saí. Depois que eu saí, ele foi demitido. Mas muito tempo, não sei quanto tempo, se tem 2, 3 anos, mas foi muito tempo depois. O senhor sabe por quê? Por o que eu fiquei sabendo, denúncia, o pessoal, porque lá tem a Portas Abertas até hoje, que é a matriz do Canadá. Então, lá eles trabalham com relação a isso. Por exemplo, se alguém fez alguma reclamação de um supervisor, de um líder, aí ali todos aqueles bancos de dados, você pode ligar no RH do Canadá e fazer a denúncia referente a tudo o que acontece. Então, ele foi, por o que eu fiquei sabendo, a denúncia que o RH recebeu foi por essa, por questões de tudo, né, que vai juntando. Então, aí, mandaram ele embora, porque eu fiquei sabendo. E quem que te contou isso? Quem me contou, os comentários, as pessoas que já trabalharam lá, que comentam, né? O Rádio Peão que chama, né? Exatamente, né? Não tem como, né? O senhor sabe se a Gislene já chegou a reclamar nesse canal aí que o senhor falou que tem? Ela também reclamou dele. Todo mundo, na verdade, né? Várias pessoas. As pessoas comentavam. Porque é anônimo, né? Ninguém via falar, eu estou falando. É um canal anônimo que você poderia denunciar a quem você quisesse. Entendeu? E aí eles iriam investigar, juntamente com o RH da planta do Brasil. Tá certo. Doutor? Sem mais perguntas, Excelência. Doutora? Sim, Excelência. O depoente falou que já denunciou com relação ao Fernando. Como que foi essa denúncia? Ele que fez? Eu não entendi essa parte. O senhor denunciou? Eu entendi que foi a Gislene, é isso?
Foi o senhor que fez a denúncia ou foi ela? Não, eu não, ela. Ela fez com várias pessoas, porque assim, é anônimo, né? Se ele te respondesse mal, os maltratos, você poderia ter um número que você poderia ligar diretamente no RH do Canadá, que eu creio que ainda hoje tem isso, portas abertas. Eu até participei desses portas abertas na época como funcionário para ajudar, entendeu? Não nesse caso específico, mas para melhorar a empresa em si. Então, tem esse número que você pode ligar e fazer sua denúncia. Qualquer funcionário da empresa, de gerência. Entendi. Se o depoente, desculpa, excelência, Não, pode perguntar. se o depoente já participou de alguma palestra que a empresa fornecia, que era palestra contra assédio, se havia essa política dentro da empresa, as palestras? Tinha palestra, não? Palestra não, mas assim, por parte da empresa, tinha as políticas, né, do respeito, com relação a tudo isso que a empresa faz, né? Toda empresa tem. Lá também tinha, né, o respeito, e até por isso que também que tinha esse número lá, que se você desrespeitasse, você poderia ligar e estar fazendo sua denúncia. Entendi. Creio que hoje ainda tem, como toda empresa tem. Sem mais, excelência. Empresas multinacionais. Sim. Obrigada, Jefferson, sem mais. Imagina. Obrigado, viu, Jefferson? Obrigado pela participação. O senhor está dispensado, tá bom? Tá, então já posso sair. Muito obrigadão. Imagina. Pode sim. Tchau, tchau.